Param de surgir novas trocas de mensagens O que aconteceu? descobertas nos telefones celulares de Daniel Vorcaro. O que eu vou falar? E elas confirmam não apenas a proximidade do dono do Banco Master com o poder em Brasília, mas como os interesses dele poderiam ser atendidos. Como é possível? É uma merda esse país! Entre as diversas conversas descobertas pela Polícia Federal, Diga. são citados o senador Ciro Nogueira, o presidente Lula e um homem identificado como Alexandre Moraes. Por favor. Nas mensagens, Vorcaro fala que estaria sofrendo extorsões em Brasília e comemora a possibilidade de um projeto de lei que aumentaria os valores cobertos pelo FGC. Que ele mantinha contato e fazia reuniões com o alto escalão do poder em Brasília, incluindo o próprio presidente Lula. Nós não aceitamos isso, Cupa. Notícia importante que O que aconteceu? chega com o analista Caio Junqueira. Presta atenção. Caio apurou que foi assinado, Diga pro povo ver. que a defesa de Daniel Vorcaro assinou um acordo de confidencialidade Que diabo é isso? com a Polícia Federal e também com a Procuradoria-Geral da República. O que eu vou falar? A delação já está em curso. Tudo que está acontecendo, a transferência, já é assinatura. Mas sim, foi assinado um acordo de confidencialidade que não pode vazar nada. Como é possível? A defesa do Vorcaro já havia pedido que vamos avançar na delação, mas que mude-se a custódia. Então isso tudo já está acontecendo. E o acordo de confidencialidade, que também é parte desse start, desse processo. Já estamos sob colaboração premiada de Daniel Vorcaro. É isso que nos deixa mais revoltado. Só não sabemos de quem. Nesta quinta-feira, Vorcaro foi transferido de prisão. Ele está agora em Potim, no interior do estado de São Paulo, distante 180 quilômetros da capital. Nós começamos esta edição buscando entender um pouco mais essas mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro. A gente não pode permitir. Mensagens recuperadas dos celulares de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal dão conta de que ele mantinha contato e fazia reuniões com o alto escalão do poder em Brasília, incluindo o próprio presidente Lula. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Uma agenda de dezembro de 2024 indica que ele teve uma reunião com o presidente da República, que ele definiu em conversas com a namorada como ótima. Como é possível? Nessa reunião especificamente, que teria acontecido então com a presença de Gabriel Galípolo, que ainda não era o presidente do Banco Central, porque ele assume apenas em janeiro de 2025, ele teria conversado com o presidente Lula sobre as questões envolvendo o Banco Master. O que eu vou falar? Então ele teria trazido situações em que ele estava se sentindo pressionado a respeito das investigações que já corriam sobre o Banco Master. Então, nessa ocasião, Lula teria chamado Gabriel Galípolo, para essa reunião e o Daniel Vorcaro definiu como o presidente do Banco Central que vai entrar. Alguma coisa está errada. A namorada pergunta se a reunião já acabou, ele demora 40 minutos para responder, disse que acabou, terminou naquele instante e aí menciona que foi uma reunião muito forte. Esse ano. Além deles todos, estavam mais 3 ministros do governo de Lula, segundo Daniel Vorcaro mencionou na ocasião. Essa reunião teria sido negociada por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da época de Dilma Rousseff. Eu, sinceramente, fico muito puto. O presidente Lula chegou a comentar sobre essa reunião em algumas falas públicas. Disse que na ocasião, Daniel Vorcaro havia falado sobre essa pressão que estava sentindo em relação ao Banco Master, que estava preocupado e que aí então o presidente Lula teria dito que as investigações seriam técnicas e seriam conduzidas pelo Banco Central. Ele havia contado sobre uma perseguição que estava sofrendo e o presidente Lula enfatizou que seria uma investigação técnica que não seria levada para nenhum lado político. Então essas falas feitas pelo próprio presidente, identificando aí que fez essa reunião com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Mas o presidente Lula só mencionou esse fato em janeiro de 2026, depois que a liquidação extrajudicial do Banco Master já havia sido decretada pelo Banco Central. Márcio. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, que falou com a gente direto de Brasília. A gente vai começar a mergulhar um pouco nessas mensagens identificadas pela Polícia Federal
nos telefones de Daniel Vorcaro, começando com a mensagem onde ele cita numa conversa um encontro com Alexandre Moraes. É numa conversa com a namorada. Foi em abril de 2025 que o dono do Banco Master disse que se reuniria com alguém com o sobrenome igual ao do ministro do Supremo Tribunal Federal. A mulher ainda escreve: como assim? Ele está em Campos ou foi para te ver? Vorcaro responde que ele está passando feriado. Em outra troca de mensagens, Vorcaro diz que está chegando em casa e faz uma chamada de vídeo com a namorada. Ela pergunta: Tá uma merda esse país! quem era o primeiro cara? Vorcaro responde: Alexandre Moraes. O diálogo continua com a mulher perguntando se ele gostou da casa. A resposta foi positiva. Ela ainda revela que estava com vergonha por estar de pijamas. A gente vai continuar ao longo dessa edição do CNN Prime Time mostrando outras mensagens do telefone de Daniel Vorcaro reveladas pela Polícia Federal. Mas antes, vamos chamar nossos analistas de política, Jussara Soares e Pedro Venceslau, que chegam para analisar mais essa leva de informações obtidas nas investigações. Eu começo com você, Pedro. Boa noite, obrigado por estar com a gente hoje aqui no Prime Time. A gente não sabe ainda se Alexandre Moraes é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas as mensagens claramente mostram uma certa intimidade entre os dois, né, Pedro? Boa noite. Nega. Agora, o que causa uma certa estranheza é o fato dele responder com uma mensagem de visualização única, porque fica no ar qual foi a resposta que ele teria dado para Daniel Vorcaro e qual a relação entre os dois. Presta atenção! A Globo hoje trouxe um bastidor importante. O que aconteceu? A Ana Flor, da Globo News, disse que a delação do Vorcaro corre risco. Como é possível? Essa informação veio dos advogados do Vorcaro, procurando o ministro André Mendonça para dizer que ainda não tem certeza, diante das condições, se ele vai delatar ou não. O que eu vou falar? E o ministro André Mendonça tem dito que tanto faz, delatando ou não, o caso vai seguir em frente. Nós não aceitamos isso, culpa. Então eu vou te mostrar por que o André Mendonça está dizendo isso. Se prepare. O fato é o seguinte: hoje, dentro do caso Master, há pouco tempo atrás, a gente só tinha o Vorcaro. Quando, inclusive, o Vorcaro estava sendo julgado, a prisão preventiva dele, decretada monocraticamente pelo André Mendonça, estava sendo julgada pela turma, havia uma imensa tensão no ar. Você viu que ele tá cabeludo? Gente, pelo amor de Deus, né? Por quê? Diga. Porque se ele fosse solto, o caso Master acabava. Nós não tínhamos nada na mão. Só o Vorcaro. Só ele fisicamente. Hoje a atuação é outra. Tanto que o ex-presidente do BRB está sendo julgado pela turma, e a verdade é que se ele for solto ou não for solto, se ele delatar ou não delatar, não muda muito. Por favor. E os celulares de toda essa gente nas mãos da Polícia Federal. O ex-presidente do BRB delata. Se não delatar o ex-presidente do BRB, tem o advogado para delatar. Todos eles fazem parte de um mesmo contexto e tem mais ou menos a mesma história para contar. E se um falar antes do outro, aquilo que o outro tem a dizer perde o valor. Isso me irrita! Qualquer mentira